Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E, como costumo dizer, é um prazer grande estar com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que considero muito importante: como se conectar com Deus e obter tudo o que você precisa. Essa é a busca de muita gente, não é? Estabelecer uma conexão profunda com Deus. E, através dessa conexão, poder ter êxito na vida. Bom, o que eu quero falar para vocês é que é possível isso. Você obter, você desenvolver, desabrochar, estabelecer uma sintonia profunda e íntima com Deus e, através dela, você conquistar aquilo que você realmente precisa para viver bem. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente precisa observar primeiro? Estamos conectados com Deus? Realmente? Né? E aí eu lembro uma frase da nossa querida Joana de Ângeles, por intermédio do Divaldo Franco, na qual ela afirma categoricamente que calma significa segurança de fé, traduzindo certeza na justiça divina, confiança absoluta na justiça divina. Então, pela definição, uma pessoa calma, realmente calma, eu não estou falando daqueles falsos calmos, não. Eu estou falando de uma pessoa calma mesmo, na sua intimidade, na relação com a vida. Significa que essa pessoa tem certeza, conhecimento e certeza sobre a justiça divina. Né? E tem uma segurança de fé. Ela afirma isso daí. Então, a pergunta que cabe aí é: nós realmente temos essa segurança de fé, certeza sobre a justiça divina? Nós somos calmos ou somos ansiosos? Ansiedade é o oposto de calma. Calma representa tranquilidade, representa serenidade. Calma representa paz. A calma que eu estou falando. Não é aquela calma falsa. Eu volto a frisar isso daí. Então, se a gente for olhar do ponto de vista estatístico, o Brasil é campeão no mundo em pessoas ansiosas. Ou seja, em pessoas que não sabem o que é a calma, não vivem a calma, a tranquilidade. Pelo contrário, são extremamente ansiosas e sofrem por conta da ansiedade. Então, são mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. E no mundo inteiro, é uma parcela enorme da população. E aí, eu estou falando daqueles que sofrem por conta da ansiedade. Porque tem uma parcela muito maior que é ansiosa, mas não sofre tanto com essa ansiedade. Né? E é uma parcela muito pequena que tem a ansiedade no nível, no patamar que é saudável. Então, se talvez a maioria de nós, né, está sofrendo pela falta de calma,
É porque não temos realmente uma conexão mais íntima com Deus. Porque se tivéssemos, teríamos segurança de fé e certeza na justiça divina. Mas por que é que nós não temos ainda isso, muito embora acreditemos que temos? Nós não temos porque, na nossa concepção, né, antes disso, antes de entrar nisso, porque há uma ignorância profunda em nós mesmos sobre o que é a vida, né, e qual o objetivo da vida. Para a maioria de nós, viver significa sobreviver, né? Não é simplesmente viver, é sobreviver. E sobrevivência é uma batalha contínua. Se eu não estiver preparado, eu não estiver alerta, eu não estiver atento, eu vou perder as oportunidades, outro vai passar à minha frente, meu competidor vai me dar uma rasteira e eu não vou conseguir ter o suficiente para mim, para minha família, né? E aí corremos um sério risco em relação à sobrevivência. Então, nesse sentido, nós estamos realmente em sintonia com Deus ou nós estamos vivendo da mesma forma que todos os demais animais que habitam este planeta? Porque no plano dos animais, dos insetos, né? Mas vamos pegar os animais. A tensão, a contração, ela é quase que permanente, né? Mesmo quando o animal dorme, é um sono muito leve, porque ao menor ruído, mesmo que distante, ele abre os olhos e começa a observar o que está ocorrendo, porque o predador pode estar chegando. Quando ele baixa a guarda, ele pode se tornar o jantar, o almoço de algum predador. Então, tem que estar atento. Se você observa, e eu disse isso num outro vídeo, os documentários sobre os animais, a vida animal, alguns estão pastando e outros estão alertas. Mas eles não estão atentos somente com os ouvidos e os olhos, observando ao redor. Eles estão atentos para os sinais emitidos por outros animais, pássaros, por exemplo, né, que podem indicar a proximidade de predadores. O predador pode estar até lá a 300 metros de distância, né, 100 metros de distância, mas ele está olhando. Ele está olhando, observando. Qualquer movimento sai em disparada para sobreviverem, né? Então, a ordem do dia é sobrevivência. E na sobrevivência não pode haver calma, não pode haver serenidade, tranquilidade, porque o conceito é: se eu não estiver atento, se eu não estiver alerta, se eu não estiver estressado, né, eu vou baixar a guarda e eu vou morrer. Ou alguém vai passar à minha frente. Então, esse modelo, esse padrão que é comum no reino animal, ele perpassa o ser humano, porque nós estamos inseridos no reino animal. Não existe ainda um reino hominal. É o reino animal. Então, estamos inseridos dentro desse contexto da questão da sobrevivência. E aí o que ocorre? Um fator que é extremamente importante. Nos animais, como eu já falei, há somente o indivíduo e o ambiente. O animal e o ambiente, a relação dele com o ambiente. No ser humano, há um outro ambiente, é o mundo interior. Então, tem o de fora e tem o de dentro, né? O ambiente externo e o ambiente interno. E esse ambiente interno é rico de personagens, de situações, de uma série de coisas, né, que povoam
este outro ambiente que é virtual e que pode ser favorável para a serenidade, para a calma, para a paz, ou não. Né? Porque esse ambiente interno, mundo interior, ele pode estar povoado também das ameaças virtuais. Então, não é só a questão do competidor, do adversário, que pode vir a qualquer momento e puxar o meu tapete. Pode ocorrer isso? Pode. A gente, de certa forma, a gente vive numa selva de concreto, né? E lutando uns com os outros ainda não aprendemos a grandiosidade da cooperação, embora já estejamos nesse aprendizado. Então, se a gente não conhece isso, o que é que ocorre? No ambiente interno, eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento o competidor, o adversário, vai puxar o meu tapete e eu tenho que ser mais esperto do que ele. E a ideia é, se eu estiver atento, eu estiver dentro de um planejamento, tentando me antecipar às ações dele, eu não sei nem o que está na cabeça dele, né? Mas isso já está se passando na minha. Então, eu tenho que antecipar para me prevenir. E aí eu estabeleço uma relação com o futuro, que é imaginária, né? É virtual, que não é saudável. O futuro passa a ser ameaçador, porque qualquer coisa pode acontecer nesse futuro, e eu tenho que estar atento para que não me aconteça. E aí, nesse sentido, eu estou na calma que Joana de Ângeles fala? Não, não estou. Você pode até pensar, mas a pessoa não pode ficar nessa calma, porque senão ela baixa a guarda. É o que ocorre lá na selva, né? E a gente trouxe para a selva de pedra o mesmo conceito e a gente nem se dá conta. Pode ocorrer? Pode. Mas agora está ocorrendo? Não. Então, eu preciso ser manso como as pombas e astucioso como as serpentes, conforme a orientação do próprio Jesus e que está lá no Novo Testamento. Né? Manso como as pombas e astucioso como as serpentes. Por que isso? Porque eu estou num plano de vida onde essas questões da competição, daquela esperteza desequilibrada, do egoísmo, ainda predominam. Então, eu tenho que estar atento. Né? Eu não posso estar só calmo com a mente, né, no mundo espiritual, porque eu estou vivendo aqui uma experiência física. Mas eu não preciso estar me antecipando o tempo todo, porque eu vou desenvolver um padrão de medo contínuo. E esse padrão de medo contínuo é aquilo que se chama, é um dos fatores importantes para aquilo que se chama ansiedade, porque a ansiedade é um subproduto também do medo, mas não só. E aí, nesse sentido, eu estou deslocado no tempo. Né? E aí, qual foi o convite de Jesus? Deixai, cuide do dia de hoje, né? Porque o amanhã se resolverá. Com isso, ele não está dizendo que eu não tenho que ter previdência, eu não tenho que ter planejamento, eu não tenho que ter atenção, eu não tenho que ter cuidado. Ele não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo é: viva o agora. Porque, gente, planejamento é agora. Eu repito isso nos vídeos, né? Para ver se eu aprendo também. E passo a viver mais o agora. Então, planejamento é agora. No planejamento, eu não estou no futuro, eu projeto o pensamento ao futuro, esquadrinhando possibilidades de progresso, de melhoria, seja pessoal, seja profissional, né? Seja o que for, mas
eu estou fazendo um planejamento, o planejamento tem etapas, né? E eu tenho que cuidar de cada etapa. E cada etapa do agora é aquela que eu tenho que cuidar, porque se eu for ficar pensando no objetivo final, eu descuido da etapa de agora. E aí a maior probabilidade é que eu não atinja o objetivo final. Então, eu posso ter previdência, eu posso ter cautela, né? Eu posso fazer os planejamentos necessários, mas vivendo cada etapa. Mas isso é um aprendizado. E aí vamos adiante um pouquinho, né? Esse aprendizado remete ao quê? Esse aprendizado remete a uma percepção do que é real e do que é imaginário. Então, para que eu viva melhor, ou seja, eu viva o agora, eu tenho que ter consciência do que é real e do que é imaginário. Aí você pode dizer, mas todo mundo sabe o que é real e o que é imaginário. Não, não sabe. A mídia ajuda a colocar na cabeça da gente e a gente absorve um bocado de coisa que não é real. A mídia, por exemplo, ela. Vamos lembrar aquelas antigas propagandas de cigarro. Aí cada cigarro a propaganda era dirigida para uma faixa da população. Tinha um cigarro bem mais simples, mais grosseiro, que aí aparecia o pessoal em cavalo, né? Um trabalhador de obra e por aí afora, machão, né? Bem machão, fumando. Era destinado a um determinado público. E para aquele público, a propaganda estava dizendo: se você consumir este cigarro, você se tornará uma pessoa assim. Ou propaganda, por exemplo, do cigarro Hollywood, que era mais caro, mais sofisticado, dizem, né? Não sei, que nunca fumei. Então, a propaganda era homens, porque a publicidade era dirigida basicamente para o setor masculino, que era quem mais fumava e quem tinha a posse do dinheiro. Estou falando coisa de 30, 40 anos atrás. Porque depois, depois foi mudando e vem mudando cada vez mais. Então, era dirigido basicamente para homens. Aí aparecia um homem numa lancha poderosa, rodeado de mulheres bonitas, e aí lá, de vez em quando, ele dava tragada no Hollywood. O que é que estava dizendo? Se você fumar, você será como esse. Ou seja, induzia isso. E as propagandas ainda fazem assim. Com marcas de roupa, por exemplo, né? Fazem pessoas muito bem-sucedidas, artistas, né? E por aí afora, é, participarem de publicidades de marcas de roupa. E aí, essa propaganda está dizendo: se você usar uma, você será como ele ou como essa pessoa aqui, essa atriz aqui, esta celebridade aqui. Você será como ela é. Né? Então, eles tentam inserir para que você absorva. Você absorvendo, isso vai compor o seu imaginário. E aí você vai querer comprar aquela marca de roupa para se sentir com sua autoestima lá em cima. Funciona? Pode até funcionar um pouquinho, né? Porque somos muito manobrados pela própria imaginação. Mas, obviamente, não muda quem você é. E a sua relação com você, ela vai se restabelecendo e aquela imaginação, ela termina perdendo força e você vai precisar de uma outra roupa melhor do que aquela, ou marca de carro, etc. Né? Então, a imaginação está muito presente. Por exemplo, vamos pegar isso em relação à própria ansiedade. Né? A ansiedade, ou seja, você começa a pensar o futuro. Vamos pegar um concurso, tem uma prova.
E aí você fica pensando, como é que vai ser a prova? Como é que vai ser? Será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Futuro, não é? E aí o medo vai lá em cima. Porque você está pensando isso porque tem uma possibilidade de você não ser aprovado, não tirar uma boa nota. Tendo essa possibilidade, você quer ter o controle. Mas dá para controlar o futuro? Dá. Dá para ter certeza como é que vai ser, por mais que você estude? Porque tem muita gente estudando também. E aí, com isso, o medo vai lá em cima. Só que esse medo não é sentido como medo, você o sente no corpo. As consequências do medo é a ansiedade. E aí você fica mal. Então, sua imaginação, atuando através do medo que é desencadeado, fazendo com que você sinta todas aquelas reações no seu corpo, coração que dispara, a boca que fica seca e por aí afora, né? Então, no caso aí do concurso, qual seria o papel do medo sob a forma de ansiedade? Num nível bem menor, fazer com que você estude mais, com que você se prepare melhor. Mas quando ultrapassa esse limite, termina lhe atrapalhando, porque sua capacidade de absorção do aprendizado se reduz. E aí você sofre. Sofre, sofre bastante. Então, veja bem, nesse sentido, estamos conectados com Deus? Você pode dizer, mas não é só isso que estabelece uma conexão com Deus. Claro que eu sei que não é, né? Mas nessa hora, nós não estamos conectados porque tem uma exigência por trás disso tudo. A exigência é: eu tenho que passar. Eu tenho que passar, né? Mas eu posso passar ou não. A calma, ela representa a aceitação também das possibilidades. Posso ou não passar. E eu me relaciono com isso de uma forma tranquila. Se passar, ótimo. Nova etapa. Se não passar, continue estudando até passar, né? Mas quando eu não funciono assim, eu fico tentando esquadrinhar esse futuro e com muito medo de não conseguir. Muitas vezes até apavorado, mas eu não percebo, como eu já disse, como medo. E aí eu sofro, sofro bastante, né? E aí vamos mais adiante um pouco. Jesus, ele disse o seguinte, quando lhe perguntaram: onde é que está o reino de Deus? Ele apontou para o alto? Não. Ele apontou para o seu interlocutor, para o tórax do seu interlocutor e disse: está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Ou seja, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E o que é que significa isso? O reino de Deus é um potencial que a gente não tem nem ideia direito do que é isso, esse potencial. Você veja o seguinte, no processo evolutivo, né, desde lá, a primeira célula, nos primórdios da vida na Terra, até hoje, os seres mais desenvolvidos, né, foi uma caminhada de talvez 2 bilhões de anos, ou um pouco mais. É um tempo, para nós, humanos, longo. Em termos do universo, não é nada isso. Mas, para nós, um tempo longo. Provavelmente, para Deus, nada, né? Talvez um segundinho, né? Se a gente pode pensar em tempo divino. Mas não estou querendo pensar dessa forma. Bom, mas para nós é um tempo longo, através do qual a própria vida ela foi desabrochando suas potencialidades para algo cada vez maior. Será que a vida surgiu primeiro aqui na Terra? Ah, penso que não. A ciência cada vez mais vem pensando que não, tanto que se especula a possibilidade de outros inúmeros milhões, bilhões de planetas nesse imenso universo
que tenham vida há muitíssimo mais tempo do que nós, e talvez civilizações tão avançadas que nós não temos nem condição de compreendê-los. Mas nós, aqui, a vida, ela foi desabrochando para expressões cada vez mais aperfeiçoadas. E aí estamos nós aqui, estão os mamíferos, os répteis, né? Essa diversidade, essa beleza que é a natureza do planeta Terra. Então, isso vem de um potencial. Não surgiu sem mais nem menos, vem de um potencial. E esse potencial, ele é divino. Né? Ele é divino. Porque quem criou tudo isso? Se o efeito é inteligente, certamente há uma causa inteligente. E se a gente observa o universo, não há como classificar essa inteligência. O máximo que a gente pode, digamos, ou o mínimo que a gente pode dizer é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que foi a resposta dos espíritos à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, perguntou Kardec. Veja que ele não perguntou quem é, porque quem é pressupõe uma pessoa, um ser, algo, né, que está dentro da nossa capacidade de compreensão. O que é Deus? Não é um ser, não é um espírito, o que é que ele é? Não temos a menor ideia. E os espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta é a primeira pergunta e a primeira resposta que está lá no Livro dos Espíritos e que os espíritos transmitiram para a gente. Então, é uma inteligência que a gente não tem nem ideia dela. E aí, que princípio é esse através do qual foi se formando a vida? Algo emanado de Deus. Então, se foi emanado de Deus, na medida em que essa vida desabrochou para expressões cada vez mais sofisticadas, aperfeiçoadas e inteligentes, o núcleo continua sendo divino. Então, dentro de nós está o reino de Deus. Vamos pensar o seguinte: o átomo físico, se é que podemos falar assim, porque é energia, né? Hoje se sabe que ele é capaz de armazenar informação. Então, todo o processo evolutivo do universo está em cada átomo. Todo o processo evolutivo da vida orgânica, até o surgimento da inteligência, e nós, os mamíferos, inclusive o ser humano, que supostamente é o mamífero mais evoluído do planeta Terra, né, está inscrito no átomo. Toda essa história, a história da filogênese. Sendo nós, como somos, espíritos imortais, temporariamente revestidos por um corpo material, então temos em nós, como espírito, toda a filogênese espiritual. Lá, imagine essas informações. E a outra coisa que a gente precisa compreender é que aquilo que nós conhecemos de nós mesmos, essa camada superficial, que se identifica com o corpo, que recebe ou recebeu um nome, como Gerardo, Alberto, etc., é uma dimensão extremamente diminuta da totalidade do nosso ser. Quando estávamos no mundo espiritual, em alguma dimensão extrafísica, planejando o nosso retorno para cá, havia uma necessidade que nos impulsionava para esse planejamento, uma necessidade evolutiva de restabelecer, reparar, resgatar e desabrochar potenciais. E aí fomos gradativamente afunilando percepções, material psíquico que
conjugado com o material genético fornecido por pai e mãe e o psiquismo de ambos no ambiente cultural onde esse ser está planejando reencarnar, estabelecerão a nova personalidade, o novo ego. E aí, nesta nova personalidade, ficariam inseridas as tarefas que ele veio cumprir na nova reencarnação. Por isso que o esquecimento do passado é tão importante para que o indivíduo tenha a oportunidade de um recomeço. Mas esse esquecimento ele não é absoluto, muita coisa vem à tona durante a infância, através de sonhos, através de lembranças, só que nós não valorizamos isso, não percebemos isso, e aí descartamos e passa para uma faixa mais profunda do psiquismo atual. Né? Então, a gente forma nova personalidade. Aí o Gerardo não é o verdadeiro ser. Esta parte aqui, que fala para vocês, não é o verdadeiro ser. O Gerardo é uma construção que foi sendo feita a partir do nascimento, principalmente, com material que já veio comigo, e mais o material emprestado pelos meus pais, como também representantes da cultura onde eu passei a me inserir. E aí, nesta nova personalidade, está aquilo que eu vim desenvolver, aprender, reparar, resgatar, né? E daí por diante. Então, é um processo de aprendizado, não é? A gente está aprendendo como espécie, coletivamente, e a gente está aprendendo como indivíduos. Então, o processo é o aprendizado. Né? E aí, como é que a gente vai ampliar nossa percepção para que possamos sair dessa faixa primitiva da sobrevivência e a gente passar a viver com um potencial muito maior de vida psíquica, de vida espiritual, mesmo no contexto da matéria. Só tem, basicamente, um caminho mais eficiente. E está lá no livro dos Espíritos, falando a respeito desse caminho. E não foi lá a primeira vez que se falou desse caminho, porque há muito tempo se fala sobre ele. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficaz que tem o homem para superar as suas más inclinações? E aí, um espírito, que eu presumo tenha sido Santo Agostinho, porque logo a seguir tem um comentário dele, respondeu: um sábio da antiguidade já vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. E essa era a frase inscrita em um templo de Delfos, para que todos aqueles que lá entrassem vissem: homem, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é através do autoconhecimento que eu vou percebendo as engrenagens do meu funcionamento no mundo interior. E através disso, eu vou percebendo como é que, através dessas engrenagens, eu me relaciono com o mundo externo, com as pessoas. E aí, percebendo melhor minhas próprias engrenagens, eu vou poder introduzir modificações. Né? E aí eu vou gradativamente conquistando um galardão psíquico de natureza superior. Não é superior aos demais, porque aquele que vai se conhecendo não se sente superior a ninguém. Pelo contrário, se sente no dever de auxiliar aos demais para que passem a conquistar aquilo mesmo que ele já conquistou. Né?
Porque se deu um passo a mais do que os outros, ainda tem uma estrada longa a percorrer. Então, é se conhecendo que o indivíduo vai estabelecendo dentro de si as conexões necessárias entre as diferentes dimensões que compõem esse mundo interior. E aí ele começa a dominar este ambiente, o ambiente psíquico, mas isso só se dá seguindo determinados passos, né? É óbvio que a vida ela é estruturada de maneira a nos auxiliar para que a gente vá, através da reflexão, da percepção, das decepções, das frustrações, das dores e das alegrias, das conquistas e dos fracassos, a gente vá tomando consciência do que realmente é importante e do que não é. E a gente vá se conhecendo. Vocês vejam que a vida ela não é uniforme, muito menos uma reta ascendente, tudo dando certo e tudo indo bem. Então, há períodos de maior tranquilidade e há períodos em que parece que a vida da gente é revirada pelo avesso, coisas acontecem fora daquilo que a gente havia programado. E é assim que ela é. E, por mais que isso desagrade a gente, vai continuar sendo assim. Obviamente, se a vida está estruturada assim, sendo Deus inteligente, isso tem um propósito superior, que é fazer com que saiamos da nossa zona de conforto e a gente vá se percebendo, se conhecendo e aprendendo a mudar, saindo da faixa daquilo que gera sofrimento. Bom, mas, seguindo uma sequência, né, quando eu já tenho consciência que eu estou aqui para me conhecer, para me aperfeiçoar, né, eu vou percebendo que o primeiro movimento que eu preciso fazer é aprender a me aceitar do jeito como eu estou. Posso ser troncho, posso ter um monte de defeito, pode ter um bocado de coisa que eu não gosto em mim, né? Mas me aceitar. Porque eu me aceitando, eu me acolho. Me aceitando e me acolhendo, eu paro a guerra interior, que vem pela revolta, pela não aceitação, que estabelecem os conflitos e as lutas internas, porque as externas têm muito a ver com essas internas. E aí eu acalmando minha mente, meu mundo interior, eu vou expandindo a minha consciência, principalmente se eu estiver num treinamento através do qual eu esteja aprendendo a desenvolver a capacidade de me observar, de me perceber e me sentir com a consciência expandida. Aí eu posso remontar do sofrimento até a matriz que o está gerando. E eu vou descobrir que uma boa parte está lá, nos processos da infância, e que a infância remontam à vida intrauterina e esta, por sua vez, a vidas passadas. Ou seja, eu vou me dando conta que eu sou um ser, um aprendiz, um ser ainda aprendendo a viver, aprendendo a me conhecer, que tem um bocado de coisa que eu não entendo. E na medida em que eu vou promovendo a limpeza do meu mundo interior, dos canais mentais, eu começo a sentir as emanações que vêm do centro do meu ser e que antes eu não sentia, porque havia um monte de bagulho, de lixo psíquico, lixo mental, atrapalhando, impedindo a conexão entre a essência e a camada de superfície. Aí a camada de superfície se sentia desamparada, sozinha, solitária e com muito medo da própria vida. Mas, limpando esses canais, o fluxo do eu mais profundo, o eu superior,
vai atravessando as demais camadas e vai permeando o eu de superfície, o ego, o Gerardo, o Alberto, a Rosa, né? A nossa camada de superfície. E aí o ego vai se dando conta que ele não está sozinho, que ele tem uma instância lá dentro. E essa instância tem a ver com todas as vidas que ele já viveu, todas as experiências que ele já passou, e que essa instância é através dela que ele se conecta com todos os seres que já fizeram esse caminho e se encontram muito mais adiante e hoje são espíritos redimidos, espíritos superiores, espíritos puros e que voltam para nos ajudar. E, além disso, começa a perceber que essa camada é aquilo que Jesus, apontando para o tórax do seu interlocutor, disse: o reino de Deus está dentro de você. E aí começa a sentir experiencialmente o reino de Deus dentro de si. E a partir daí, gradativamente, porque isso não é um processo de um dia para o outro, é um processo que demanda muito aprendizado, demanda treinamento, demanda vivência, demanda repetição, conscientização. Vai saindo da faixa da competição, vai deixando de ser o predador, vai se tornando naturalmente atento, vai deixando de ser adversário e sem considerar os demais adversários, mas não vai deixar a astúcia de lado, uma astúcia luarizada pelo sentimento enobrecido e por uma compreensão superior, que o faz entender que aqueles que ainda se encontram na faixa da sobrevivência, da competição, de tentar passar a perna sobre o outro, ainda não compreenderam o que ele já compreendeu. Sente compaixão por eles, busca auxiliá-los da forma que lhe é possível e, ao mesmo tempo, orando a Deus para que também abram a percepção para esta nova compreensão. Porque a partir da compreensão ampliada, nova, isso exige atitude nova, ampliada. Também, como diz André Luiz no livro E a Vida Continua, através da fala de Ernesto e Evelina. Então, a gente vai percebendo que a engrenagem da vida, dos grandes instrutores espirituais, principalmente Jesus, foi no sentido de dizer: saia da sobrevivência. Você já evoluiu, você já aprendeu muita coisa. Não precisa estar sobrevivendo, porque a sobrevivência está na faixa do egoísmo. O egoísmo está ligado a um instinto, e isso caracteriza a vida animal primitiva. Vocês já se aperfeiçoaram e, portanto, transformem essa carga instintual no que ela deve ser: sabedoria, intuição, conexão, compaixão. E aí o egoísmo deixará de ser como sempre foi e se transformará no que deve vir a ser e no que já é em nossa intimidade: altruísmo. E aí, dessa forma, mais conectado ou realmente conectado com Deus, teremos acesso a tudo que nós precisamos. Porque aí também já estaremos compreendendo do que é que a gente realmente precisa. O que é que nós precisamos de verdade?
tudo aquilo que podemos levar conosco após a morte. Aquilo que nós não podemos levar após a morte não é o que realmente a gente precisa. Isso não quer dizer que a gente vá deixar de trabalhar, que a gente vai deixar de ganhar dinheiro, a gente vai deixar de querer progredir do ponto de vista profissional, né? Não, não é nada disso. Mas se a gente estiver num campo profissional que a gente pode progredir, na medida em que estabelece uma conexão mais profunda com Deus, as possibilidades de progresso são muito maiores. Porque a mente livre das agonias do controle, da luta com o outro, mais aberta, vai sentir, perceber, enxergar melhor as alternativas que proporcionam o progresso. Mas estaremos fazendo isso não para a gente ser mais rico do que o outro, mais poderoso do que o outro, porque a nossa autoestima precisa estar lá em cima. Não. A gente vai fazer isso porque faz parte do processo de progresso. Conseguindo vai ser maravilhoso. Se não conseguirmos, estaremos aprendendo e será maravilhoso da mesma forma. Mas isso não diminuirá o afã, o desejo de querer progredir também profissionalmente, de se aperfeiçoar no estudo, mas não estará mais ligado à autoestima, não estará mais ligado à sobrevivência. Nós já funcionamos assim? Eu não. Você pode ser que sim, mas eu e uma parcela enorme da humanidade não funcionamos assim, porque ainda estamos no padrão da sobrevivência e, portanto, a conexão com Deus é pobre. Então, conexão com Deus significa eu ir estabelecendo conexão comigo. Conexão comigo representa autoaceitação, autoacolhimento, amor a mim mesmo. Então, eu vou estar aprendendo, treinando e vivenciando aquilo que Jesus disse que é fundamental: amar ao próximo como a si mesmo. Porque na medida em que eu estabeleço uma conexão profunda comigo, eu me entendo, eu vou entender o outro. Porque o outro tem padrões que podem não ser iguais, mas são semelhantes aos meus, porque somos humanos e, como humanos, funcionamos dentro de uma determinada faixa de possibilidades. E aí, se eu consigo me compreender, eu vou compreender o outro. Eu não vou julgar o outro, eu vou buscar auxiliar aqueles que precisam e vou buscar ajuda com aqueles que conquistaram mais do que eu. E daí o ensinamento de Jesus: não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida que julgares o teu semelhante, vós também sereis julgados. Esse julgamento que ele falava não vem de fora, é de dentro. Quanto mais severo eu sou no julgamento, mais próximo eu estou daquele comportamento, daquela forma de funcionar. Só que eu não quero nem perceber, e aí projeto, né? Sentindo raiva do outro, porque a forma de funcionar do outro é uma denúncia em relação ao meu próprio funcionamento. Jesus julgou alguém? Não. Né? Ele disse para a mulher: vai, que ia ser apedrejado. Vai, né? Melhora a tua vida. Não volte para os erros anteriores. Né? Te aperfeiçoa. Era isso que ele dizia a cada um. E por que é que ele não julgava? Porque ele se conhecia. Por que é que ele não sentia essa raiva toda do outro? Porque ele se amava. E, portanto, ele tinha uma conexão tão profunda, tão íntima com o divino, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. E que levou, né, a se pensar que ele, Deus, seria a mesma coisa. Na verdade, somos, né? Nós e Deus somos a mesma coisa, porque somos expressões de Deus, mas não somos Deus. Deus está em nós, né? Mas Deus também transcende a nós. Então, gente, na medida em que eu conquisto
desabrocho, estabeleço uma conexão mais íntima com meu eu superior, com o reino de Deus que está em mim, eu me conecto muito mais profundamente com Deus. E conectado com Ele, eu vou compreender o que é que eu realmente preciso. E aí eu vou obter tudo o que eu preciso. E isso vai continuar comigo. Porque quando eu deixar a vida física, isso prosseguirá comigo para o mundo espiritual. Então, gente, um grande abraço a todos. Vocês que chegaram até o final do vídeo, quem não está inscrito, não se esqueça de se inscrever e colabore divulgando este vídeo com pessoas que você julgam que vão poder se beneficiar com ele e através dele, né? Você fazendo isso, obviamente, você estará colaborando para que todos nós estabeleçamos uma sintonia cada vez mais profunda com Deus. Um grande abraço a todos